Olá pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sino das notificações. Agora, vamos para o vídeo. Se em 1888 o Rio de Janeiro gritava de alegria nas ruas, em 1889 a cidade cochichava pelos cantos. O clima na capital mudou drasticamente. A popularidade da princesa Isabel, conquistada com a abolição, evaporou rápido entre a elite agrária, que se sentiu traída por perder seus escravizados sem indenização. O Rio de 1889 era uma panela de pressão prestes a explodir. A cidade continuava linda e caótica, mas politicamente estava dividida. Nos cafés da Rua do Ouvidor, ninguém mais falava de poesia, o assunto era a República. Militares e cafeicultores insatisfeitos tramavam a queda de Dom Pedro II, que, visivelmente envelhecido e diabético, parecia não ter mais forças para governar. O ano foi marcado por um contraste cinematográfico. De um lado, o governo tentava fingir que tudo estava bem. O maior exemplo disso foi o famoso Último Baile da Ilha Fiscal, realizado em 9 de novembro de 1889. Foi a festa mais luxuosa que o Brasil já tinha visto. A elite dançou, comeu e bebeu champanhe caro, literalmente gastando dinheiro que o império não tinha, numa tentativa desesperada de mostrar poder. Mal sabiam eles que, 6 dias depois, tudo aquilo acabaria. No dia 15 de novembro, o Rio de Janeiro acordou confuso. Não houve uma guerra civil, nem sangue nas ruas, nem o povo tomando o poder. O que aconteceu foi uma movimentação militar no Campo de Santana, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O detalhe mais importante para entender o Rio de 1889 é uma frase famosa de um jornalista da época, Aristides Lobo. O povo assistiu a tudo bestializado. Isso significa que o cidadão comum, o trabalhador, a lavadeira, o vendedor de rua, quando viram os soldados marchando e pensaram que fosse apenas um desfile militar. Eles não sabiam que o regime de governo estava mudando. A República foi proclamada sem a participação do povo. Na madrugada do dia 17, a família imperial foi expulsa do Brasil, embarcando num navio na calada da noite para não gerar comoção popular, já que Dom Pedro II ainda era muito amado pelos mais pobres. Assim, 1889 terminou com um Rio de Janeiro estranho. A bandeira mudou, o hino mudou, mas a vida nos cortiços e a pobreza continuaram exatamente iguais. O Brasil dormiu império e acordou república, mas para o povo do Rio, a luta pela sobrevivência na cidade maravilhosa era a mesma de sempre. Então, pessoal, primeiramente, para entender 1889, você precisa tirar da cabeça a ideia de uma revolução popular. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi um jogo de xadrez tenso entre militares ofendidos, fazendeiros vingativos e um imperador que já não tinha forças para jogar. Imagine a cena, dia 15 de novembro, centro do Rio. Tropas marcham. O povo para e olha. Eles não gritam liberdade, eles perguntam o que está acontecendo? É feriado. A República no Brasil não nasceu de um grito do povo, ela nasceu de um boato plantado no ouvido de um marechal doente. Enquanto Deodoro derrubava o governo pela manhã, ele ainda gritava "Viva o Imperador!". Foi só na calada da noite, com medo de que o velho Pedro II voltasse ao poder, que a República foi formalizada e a família real expulsa como criminosa, na escuridão da madrugada. Para você entender ainda melhor o ano de 1889, preparamos um dossiê, vamos chamá-lo de o dossiê 1889. Certo. Então vamos a ele. O dossiê 1889. O ano em que o Brasil mudou de dono. Se 1888 foi o ano da festa, 1889 foi o ano da ressaca e da traição. Para entender esse ano, precisamos olhar para 6 momentos críticos que definiram a queda do Império. Momento número 1. O cenário, a tempestade perfeita. No início de 1889, o imperador Dom Pedro II não era odiado, ele era visto como um pai cansado. Ele sofria de diabetes e parecia desconectado da realidade. Enquanto isso, o exército estava furioso. Os militares, que venceram a Guerra do Paraguai anos antes, sentiam-se humilhados pelos políticos civis,
os casacas, que cortavam seus orçamentos e proibiam que opinassem na imprensa. Momento número 2. O baile da Ilha Fiscal, 09 de novembro. Faltando 6 dias para o golpe, o governo imperial cometeu seu erro final de relações públicas, uma festa gigantesca. O objetivo era homenagear oficiais chilenos do navio Almirante Cochrane. O governo gastou 10% do orçamento anual do município do Rio de Janeiro em uma única noite. O menu: foram servidas 800 caixas de champanhe, 10.000 litros de cerveja e toneladas de fazão e lagosta. O clima: enquanto a elite dançava valsas de Strauss, os militares brasileiros nos quartéis ferviam de raiva. Eles não foram homenageados e viam aquilo como um desperdício obsceno. Foi, literalmente, dançar à beira do abismo. Momento número 3. A fake news que derrubou o Império, 14 de novembro. Aqui está o detalhe que poucos contam. A República nasceu de uma mentira. O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador e dizia abertamente: "Sou amigo do velho, Pedro II, não lhe farei mal." Os republicanos civis, liderados por Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, sabiam que, sem Deodoro, o exército não se moveria. Na noite do dia 14, espalharam um boato, a fake news da época, para Deodoro. Disseram que o governo havia ordenado a prisão dele e do Benjamin Constant. Isso era mentira. O primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, nunca ordenou isso. Mas Deodoro acreditou, ficou furioso e decidiu agir. Momento número 4. O dia do golpe, 15 de novembro manhã x tarde. O dia 15 teve dois atos muito diferentes. De manhã, a derrubada do Ministério Deodoro, doente de pijama, vestiu a farda e foi ao campo de Santana. Ele derrubou o Visconde de Ouro Preto. Mas, atenção, ele não proclamou a República de manhã. Ele gritou: "Viva Sua Majestade, o Imperador!" Ele queria apenas trocar o ministério, não o regime. À tarde, a traição final durante a tarde, os republicanos disseram a Deodoro, outra mentiras boato, que o imperador iria nomear Gaspar Silveira Martins, um inimigo pessoal de Deodoro, para chefiar o governo. Só aí, por vingança pessoal e orgulho ferido, Deodoro cedeu e assinou a proclamação. Sabe aquela pintura icônica do Marechal Deodoro da Fonseca? Ela é uma idealização. Pois na vida real, Deodoro estava fraco, montado a cavalo com dificuldade, e não houve aquela pompa toda. Momento número 5. O povo bestializado. O jornalista Aristides Lobo escreveu a frase que define 1889. O povo assistiu àquilo bestializado. Não houve barricadas, não houve povo na rua pedindo república. O cidadão comum olhou a parada militar e achou que era apenas um desfile, sem saber que, ao dormir naquele dia, acordaria em outro regime. O Brasil mudou de nome imediatamente para Estados Unidos do Brasil, com Z. Momento número 6. O exílio melancólico, 17 de novembro. Com medo de que o povo, que gostava de Dom Pedro II, se revoltasse, os militares expulsaram a família imperial de madrugada, às 3 da manhã, sob chuva. A imperatriz Teresa Cristina chorava copiosamente. Dom Pedro II apenas disse: "Se assim é, parto, os brasileiros que fiquem com a minha saudade." O império acabava não com um estrondo, mas com um sussurro na calada da noite. Bom pessoal, assim foi o ano de 1889 no Rio de Janeiro. Obrigado por ter assistido até o final, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, aqui no Maqui eu explico.